Fala aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Estou aqui para trazer um pouquinho mais de conteúdo para nós, para que nós possamos nos ajudar e poder evoluir no mercado financeiro. Vou falar sobre um assunto que algumas pessoas ainda têm dúvida, e é comum ter dúvidas, porque é um assunto que não é tão comentado e tão falado pelos traders aí que entregam bons conteúdos, inclusive. O formato operacional objetivo e subjetivo. Às vezes as pessoas têm dúvidas de como que funciona e muitas das vezes um tem preconceito do outro, vamos dizer assim, alguns traders aí mais conservadores, vamos chamar assim, alguns traders que às vezes só vê o lado ruim da coisa, acaba que coloca o dedo no outro, fala que um dá mais dinheiro que o outro, é, mas vou tentar explicar um pouco de uma forma mais técnica aqui o que que representa cada um, tá bom? Ainda tem mais um aqui que eu vou comentar também. Então, o objetivo, ele é aquele estilo que o trader ele faz o seguinte, ele estuda, né? Ele sabe a forma como o mercado se movimenta, ele conhece o mercado e ele pega um período, né, para trás. Então ele pega um período, por exemplo, um ano, 2 anos para trás, e ele faz o quê? Ele tem uma base estatística, né? Então ele faz uma estatística em cima da movimentação. Então ele entende que tantos por cento de vezes, por exemplo, o pullback na região X, ele tem 40% de assertividade, por exemplo. Aí depois ele alinha com risco-ganho, depois posso estar trazendo conteúdo explicando também a questão do risco-ganho. Então, o que significa isso? O operacional objetivo, e ele tem essa função. Então, a função o que é? O trader pega, hoje a gente tem vários equipamentos aí que nos ajudam, né, ferramentas, como o Replay, e então até robôs, né, que já fazem esses backtests, é o caso, por exemplo, da Robs Trader, nós fazemos através de robô. Então, nós pegamos um período para trás, a gente pega aí 2 anos para trás e backtesta esse período, e a partir disso a gente passa a ter números, né, daquele período. E aí você tem os cenários, né, stop às vezes mais longo, stop mais curto, e aí você tem a questão que você tem que ajustar dentro da proporção de risco-ganho e fazer de uma forma que te dê retorno, tanto o retorno financeiro e também você adequa o seu emocional até que tanto você consegue perder e ganhar dessa forma, entendeu? Quais são, no meu ponto de vista aqui, os pontos positivos, né, do objetivo? O objetivo tem alguns pontos positivos. Então, o positivo de você operar o objetivo é que você passa a ter confiança operacional. Então, tudo que você faz, você tem uma base estatística, né? Então, você desenhou esse plano antes, você tem a sua porcentagem, por exemplo, de perca ali no dia ou de ganho muito bem estabelecida, não tem risco, o risco de furar é mínimo, né? Então você opera de uma forma mais sólida, digamos assim, e tem uma certeza de sustentabilidade a longo prazo. Tanto que quem opera só objetivo, ele às vezes até coloca o operacional em robôs, mas se ele operar só objetivo e for disciplinado, ele vai ter uma sobrevivência no mercado, que já entra como outro ponto positivo, né? Às vezes a pessoa não sabe nada de mercado, o objetivo ela tem uma condição de colocar a pessoa, colocar esse trader com condições de competitividade. Por quê? Porque ela vai ter sustentabilidade. Porque ao longo prazo ela vai, a conta fecha, a gente sempre fala isso, né? Então a longo prazo essa conta fecha. Então às vezes você pega ali, né, meses negativos, mas logo essa conta vem fechando e vai acontecendo, né? Por quê? Porque você tem um operacional bem ajustado, né? Então, o mercado, por mais que passa ciclos, Fernando, mas você está olhando o passado para tentar adivinhar o futuro. Não, o mercado tem um ciclo, né? Acaba que ele, de certa forma, repete esse ciclo, digamos assim. Ainda mais quando você é, joga dentro do embasamento técnico, né? Porque
não adianta você fazer backtest sem ter um estudo, né? Você tem que ter noção de análise técnica, por exemplo. Nosso formato mesmo, nosso método é análise técnica objetiva. Então, se eu sei que, um exemplo aqui, ó, se eu sei que o preço faz isso aqui, vamos supor, né? Eu tenho essa região aqui. E eu percebo que essa região é a região que o preço sempre vem, toca aqui e sobe, certo? Se eu perceber isso, eu posso simplesmente vir aqui fazer essa operação, só que eu não tenho as métricas de acordo com os backtests, porque eu não tenho um backtest ainda. Mas se eu vejo que essa operação, esse movimento está sempre acontecendo, eu posso pegar ele e jogar dentro de um backtest, que nós chamamos. E através desse backtest eu vou ter um número, o número do que está acontecendo com ele. Então, eu posso, através do backtest, entender o formato, a forma que esse operacional anda, né? Aí, às vezes, você vai descobrir ali que, por exemplo, em meses sem volume, talvez ele não se comporta dessa forma. Então, você vai começar a colocar mais robustez, vamos dizer assim, dentro do seu operacional. O ponto negativo, né, que algumas pessoas dizem que é negativo, você acaba ficando um pouco engessado, né? Então, negativo, né? Vamos pegar aqui o ponto negativo. Então, você acaba ficando um pouquinho aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, estou dando aula aqui na plataforma para vocês. Negativo, você fica aqui, ó, um pouco engessado. Você se sente assim que o mercado vai lá, te tira e você fica meio de mãos atadas, digamos assim, né? Então, uma das questões dos setups é isso que pega às vezes. E você fica limitado ao ganho, certo? Por que limitado ao ganho? Por exemplo, se todos os seus operacionais, vamos supor que você tem 3 operacionais objetivo e deu tudo certo. Se deu tudo certo, vamos pegar aqui que você vai ganhar 10% no dia em cima do seu capital. Então, como você está operando objetivo, é isso aí e pronto. Você não vai ter surpresa, né? Você não vai ganhar 12%, 15%, porque tem um negócio que chama métricas. Quando você joga dentro do cenário objetivo, você já vai sair com as métricas prontas. Como que funcionam as métricas? Você já vai sair sabendo aqui, ó, seu gain, seu loss, se tem defesa, se tem parcial, entendeu? Então a lógica é essa. Então, no meu ponto de vista, o ponto negativo é esse, né? Essa questão de ser engessado não é nem a questão de ser um ponto negativo. Na verdade, é um ponto negativo para o indisciplinado, né? Porque às vezes ele quer ficar mexendo no stop, mexendo no gain, tá bom? Ou indisciplinado, ou às vezes não é o perfil também, que às vezes a pessoa não tem um perfil para operar o objetivo. Toma cuidado, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho perfil para operar o objetivo. Na verdade, ela conheceu o mercado há pouco tempo e pode ser que ela está ansiosa para operar, entendeu? Então, entenda isso. Então, o objetivo, ele é interessante, é legal, ele coloca qualquer pessoa que, às vezes, fazer um curso ali de uma semana, 10 dias ali, em condições de competitividade com qualquer outro, né? Você entra mais armado, digamos assim. Às vezes não tem tanto conhecimento, porém você está embasado através de estatística, beleza? Então, esse é o método objetivo. Vou falar um pouco do método subjetivo. Vou apagar aqui, aproveitar aqui. Então, vamos lá. O método subjetivo, ele é o seguinte, subjetivo, o próprio nome já diz, é subjetivo, né? Então, o trader ele tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque emocionalmente ele fica mais exposto, né? Ele não vem através de um plano que depende do dia, né? Às vezes ele vai estar num dia bom, então ele vai se expor de uma forma interessante, de acordo com o seu conhecimento, mas o emocional dele está um pouco mais exposto. Pode ser que um dia ele não esteja tão bem e se expõe mais do que o devido. Então aqui
A gente até brinca, né, que aqui o tempo de tela já conta muito, porque o trader, ele vai adquirindo experiência, e ainda assim ele não fica com certeza de não sofrer risco, porque não tem jeito, né? Mas emocionalmente ele vai ficando blindado de acordo com o tempo. Então aqui o subjetivo é, é assim, a pessoa X compra, pessoa Y vê o mesmo cenário e quer vender. Entendeu? Então vamos supor, eu, Fernando, eu vejo ali uma resistência, eu vejo uma possibilidade de romper aquela resistência. Então eu vou entrar comprado, entendeu? Aí o outro trader, vamos pegar um trader da própria Hobbs aqui, vê a mesma resistência e ele entra vendido. Tá vendo? Então, o mesmo local, o preço igual para nós dois e cada um tomou uma decisão. Então, o subjetivo tem dessas coisas. Então, no subjetivo, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, vou dar um exemplo aqui, deixei até no jeito aqui para vocês. Aqui, ó. Essa operação aqui, ó. Beleza, aí deu essa resistência aqui, ó. O que é a resistência? Onde o preço segura, né? Então o preço está segurando aqui, ó. Aí eu tampei de propósito aqui. Aí fez uma estrela, certo? Então, se eu perguntar para qualquer um aqui, ó, falar assim, o que você faria nessa operação? Aí uns ia falar para mim assim, Fernando, eu compraria. Quem escolhe a compra tá escolhendo que vai romper. Aí o cara pode falar assim, não, eu compraria porque tá na tendência altista aqui, ó. Vamos conceituar aqui. Tá na tendência altista. Não sei o que não foi. Tá na tendência aqui altista. Opa, vou pegar isso aqui mesmo. Então, só colocar aqui. Tá na tendência altista. Então eu vou comprar. Beleza. E já tem outros que vai falar para mim, não, Fernando, tá nessa resistência aqui e fez um padrão gráfico aqui interessante. Uma figurinha de candle aqui interessante. Eu vou vender. Beleza. Tá vendo que foi subjetivo? Uns tomou a decisão de compra baseado no LTA, na tendência altista aqui e tal. E o outro falou, não, eu vou confiar nessa resistência, a resistência forte de dias anteriores, ou inclusive. Aí beleza. Os dois tomaram a decisão. Lembrando que aqui tem outras questões, por exemplo. Se vai entrar aqui, como não é objetivo, tem os stops. Ó, aqui está um stop meio salgado, né? Para o cara que opera aqui a resistência. Então, beleza. Vamos ver quem daria certo. Opa, o pessoal da compra, entendeu? Não sei se o da venda ia dar conta de segurar isso aqui tudo, mas não dava, foi embora. Então, quem acreditou nessa LTA, beleza, deu certo, entendeu? Agora, um pouco antes aqui, ó, a mesma operação que a gente viu lá, ó. Aqui, ó, o cara tá aqui com a resistência marcada do dia anterior, deu aqui, opa, aqui, ó, mesma coisa. Agora aqui já deu pro cara da venda, ó, conseguiu ganhar um dinheirinho aqui, protegeu, deu certo aqui, andou mais de 1.000 pontos. Então, assim, dei exemplos de questões subjetivas, certo? Então, esse é o subjetivo. O subjetivo, ele é interessante. Você tem que ter um pouco mais de cautela nele, mas ele é interessante, desde que você tenha um negócio chamado disciplina. Lembrando sempre que a gente atua em alta performance e o emocional, no subjetivo, fica muito exposto. Então, você tem que saber disso, certo? Então, vamos pegar aqui, ó, pontos positivos. Positivo é que você não tem um limitador de ganho. Então, se um dia ali você entrar numa operação e o mercado andar a seu favor, o céu é o limite, dependendo do dia, certo? O negativo, alta exposição emocional, certo? Então, são esses dois fatores que, ao meu ver, são os pontos principais nessa diferença entre subjetivo e objetivo. Quem ganha mais depende muito, né? Às vezes o cara do subjetivo, ele tende
a ter mais dias de ganho. Só que ele tem que tomar muito cuidado no dia da perca. Por quê? O que acontece? Às vezes ele tem aqui muitos dias de ganho, né? Tem aqui muitos dias de ganho. Aí um dia de perca dele, ele entrega tudo. Por quê? Porque ele está autoexposto emocionalmente. Então ele precisa ter o quê? Vamos lá, ele precisa ter o quê? Um plano e disciplina em respeitar esse plano. Então ele precisa entender até que ponto o capital dele pode variar, que ele não sai do eixo, vamos chamar assim. Então esse entendimento ele tem que ter, certo? Vamos arrumar aqui, ó. Então, assim, todas as formas você tende a tirar dinheiro do mercado, né? Então, essa é um fator interessante. Então, se você tem que ter mais dias de ganho, o objetivo não tem? O objetivo ele é um pouco ciclo, né? Às vezes ele pega uma leva ali de loss, por exemplo, e tem várias percas seguidas. Mas depois vem os ganhos pagando, porque está baseado em estatística. E ele está menos exposto, né, emocionalmente. Então, ele vai ali naquela toadinha dele, né? A gente até brinca que é uma corrida, né? Ele é tipo como se fosse uma tartaruguinha, mas ele tem o quê? Sustentabilidade. Então, a longo prazo, se o cara operar só objetivo, ele tiver um ajuste ali do operacional dele certinho, ter disciplina, a longo prazo não tem erro. Ele vai ter condições de estar sobrevivendo no mercado. Desde que ele tenha ali também, não pode ser muito irresponsável na questão do gerenciamento, né? Ter alguns operacionais, analisar risco-ganho, todos esses fatores. Beleza? E só comentar, esse eu não vou escrever, tem a estratégia, os estrategistas objetivo, né? O estrategista objetivo, o que que ele é? Ele escolhe ali uma estratégia que ele opera, eu só opero suporte, eu só opero resistência, então eu opero suporte, resistência e linha de tendência. Então, se o mercado não andar da forma que ele opera, então ele não vai operar, entendeu? Então tem que dar as condições dele para ele operar. Por exemplo, se você for um trader que você só opera suporte e resistência e o mercado não andar, não ir até o seu suporte e resistência, aquele suporte e resistência que você escolheu, então você pega assim, não, só opera o suporte e resistência o mais extremo possível. E aí você vai e coloca lá no seu gráfico. Então aquele é seu estilo operacional. Se o mercado não chegar lá, ele não deu as condições para você operar. Então isso é um pouco de estratégia objetiva, beleza? Espero ter ajudado. Um abração, gente. Valeu. Lembrando que aqui nós geramos consistentes. Um abraço.